Muito bem, vamos começar então a nossa aula de sábado. Nós vamos continuar a nossa parte teórica, que é então a parte de período simples. Nós estamos iniciando, né? A verdade é essa, estamos iniciando a parte de estudo do período simples. Período simples nada mais é do que aquele conjunto de orações que apenas tem uma oração, um verbo importante, apenas um verbo importante. Então, vamos lá, vamos continuar a parte teórica fazendo os exercícios. Depois, na segunda metade da nossa aula, a gente vai para as provas. Vamos lá? Vem comigo então fazer os exercícios do nosso famoso cadernão, não é mesmo? Vamos lá. Assinale o período cujo predicado é nominal. Olha só, já começa então o assunto querendo saber aí os tipos de predicado, não é mesmo? Os tipos de predicado. Tipo de predicado é, na verdade, um assunto importantíssimo, porque a partir do verbo, a partir da transitividade verbal, a gente consegue descobrir o tipo de predicado, o tipo de verbo, os complementos, aquilo que vem depois do verbo. Então, é muito bacana essa primeira parte. Vamos aproveitar essa primeira questão para que a gente possa fazer essa anotação e você guardar aí que vai para a sua prova. Vamos lá? Vem comigo. Transitividade verbal. Em algumas bancas vai estar escrito predicação verbal. No final das contas, estamos falando de tipos de predicado. É disso que nós vamos tratar, porque isso aí também faz parte do estudo do período simples. Vamos lá. O que é então isso, né? O que é transitividade? Pessoal, aqui na língua portuguesa, transitividade é saber se a palavra transita. Como assim? Se é necessário fazer uma pergunta depois dela. Isso pode ser com o verbo ou com uma palavra que não é verbo, substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Tá bom? Então pode ser qualquer uma dessas palavras, pode ser com verbo, e aí é transitividade verbal, mas não se esqueça de que também pode ser com o nome, aí é transitividade nominal. Saber se o nome precisa ou não de uma pergunta depois dele. É o substantivo transitivo ou o substantivo intransitivo. O adjetivo transitivo ou o adjetivo intransitivo. O advérbio transitivo ou o advérbio intransitivo. Porque a gente ouviu ao longo das aulas, né, de português na nossa vida escolar, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo. Só que quando cai na prova substantivo transitivo, aí a gente acha que a gente nunca viu esse assunto na vida. A gente viu sim, é só você ver que se é ou não necessário fazer uma pergunta depois de uma palavra que não é verbo. Se for necessário fazer essa pergunta, a palavra é transitiva, ou seja, substantivo transitivo, adjetivo transitivo, advérbio transitivo. Beleza? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem, então vamos lá então. Quais são esses tipos de predicado? A questão um, vamos lá voltar para a nossa questão, para a gente ver o comando lá da questão. Assinale o período cujo predicado é nominal. Ora, então a gente quer saber o tipo de predicado chamado predicado nominal. Bem, então aqui anotar a nossa definição 100% de predicado nominal. E então, predicado nominal, pessoal. Predicado nominal é aquele que tem um verbo, é aquele que tem olha aí o conceito, ó, verbo de ligação. Só esse conceito ele é tão importante, mas é tão importante que se você aprender de verdade, mas de verdade, o que é um verbo de ligação, você vai ver que dá para a gente aprender todos os outros tipos de predicado. É realmente o mais importante, beleza? É realmente o mais importante. Então, vamos devagar
para a gente poder colocar na nossa mente aí o que é esse tal de verbo de ligação, que aí a gente aprende automaticamente o tipo de predicado e, consequentemente, o nome dos termos da oração. Isso que é bacana. Você já sabe como é, né, dona Lívia? A gente sabe que a gente não estuda uma coisa só, não consigo me aguentar. A gente está vendo um assunto, aí daqui a pouco eu já te falo de outra coisa. Por quê? Porque no dia da prova vai ser assim, né? No dia da prova vai ser assim. Não vai ser daquele jeitinho como era. Como é que eram nossos exercícios na escola, né? Como é que eram nossos exercícios? A gente ia lá, fazia exercício só daquele assunto, entendeu? A professora passava lá, tipo de sujeito, né? A pessoa passava tipo de sujeito. Aí você fazia exercício só sobre tipo de sujeito, não é? E tinha tanta coisa boa para aproveitar ali naquelas frases que ela passava, que de repente mais tarde podia ser uma prova do seu concurso, mas a gente não aproveita, né? Então aqui não tem jeito. A gente já está falando, olha só, a questão está perguntando, a gente está resolvendo, viu, dona Lívia? A gente está resolvendo aquele exercício lá do cadernão, lá da página 305, 304, por aí, que a gente parou no sábado passado, né? Sábado passado a aula estava sendo lá pelo YouTube, né? Já agradeço aí a compreensão de você ter, pelo menos, acompanhado de um jeito ou outro a aula, mas agora estamos aqui no bate-papo ao vivo para a gente poder resolver essas questões. É a parte teórica ainda da nossa aula. Depois a gente vai lá para aquelas provas, né, da IDECAN, do CESP, tem um monte de prova aí para a gente fazer, né? Tem 4 provas boas para a gente fazer aí: IDECAN, SEBRASP, a OCP e Consulplan. Essas 4 provas nós vamos aí deixar para a segunda parte. Essa aqui é a primeira parte ainda, a parte teórica da nossa aula. O assunto do nosso sábado está sendo estudo do período simples. É isso que nós estamos vendo no sábado, estudo do período simples. A gente começou esse exercício aí há uns 2 sábados para trás, eu acho. Tenho quase certeza que a gente começou esse, há uns 2 sábados para trás, naquelas aulas lá do YouTube, né? Então, se você perdeu ainda, estão lá, dia 17, dia 24, acho que começou lá no dia 17. E a gente parou aqui, a gente parou na última questão e a gente está continuando exatamente daqui da página 304 do nosso cadernão. E para resolver essa primeira questão, que é uma questão simples, só quer saber qual é o predicado que é nominal. Só isso. Só quer saber qual é o predicado que é nominal. É uma pergunta simples? É, mas a gente vai aproveitar, já que a gente está na nossa aula. É o cadernão 1, é o primeiro cadernão. É o cadernão 1. Lá na página 300, quase no final já, né? 300, é logo depois da 300, tá bom? Logo depois da 300. 304 ou 305 no seu aí. E assim, vamos dizer, é uma questão simples se você tiver o conceito, se você tiver o conceito 100%, né, de verbo de ligação. Por isso que a gente está começando aqui a nossa anotação, sabe que dia de sábado, na primeira parte da nossa aula, é para a gente anotar aí essa parte teórica. Então, o assunto no programa pode vir transitividade verbal, predicação verbal, tipos de predicado, o que vier, está valendo. Porque quando a gente decora, quando a gente aprende os tipos de predicado, na verdade está aprendendo um monte de termos da oração. É isso que é bacana. Tem várias coisas para ser falado aqui, não só uma, né? A gente não vai só dizer que o predicado é nominal, o verbal, o verbo nominal, como a gente fez na escola. Não dá, né? O ensino da escola foi necessário naquele momento, agora é outra história, você tem que pensar de outro jeito, tem que mudar a mentalidade. Então, vamos começar vendo, então, o nosso conceito 100% de verbo de ligação. Verbo de ligação é o verbo que indica característica, que indica característica do sujeito. É isso que é um verbo de ligação. Porque o verbo de ligação, quer dizer, o verbo, né, a palavra verbo é uma palavra muito complexa. A palavra verbo é uma palavra muito complexa. Olha só, ela pode indicar estado, mudança de estado, ela pode indicar, na verdade, ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Então, quando é que o verbo é de ligação? Quando ele indica estado, estado ou mudança de estado. Mas como assim? O que é isso? A gente tem que entender estado ou mudança de estado como uma característica.
É isso que é característica do sujeito, tá? É um estado, como a pessoa está, ou uma mudança de estado. Mudança de estado também tem um nome legal para a gente guardar aqui, que é transformação. Então, acho que esse aqui é o melhor conceito que você pode, né, se você for sintetizar, acho que esse aqui é o conceito que está perfeito. É bom que ele coube aí no quadro todinho, ó. O que é um predicado nominal? É aquele que tem um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É o verbo que indica a característica. E o que é característica? É um estado, uma mudança de estado. Mas o que é uma mudança de estado? É uma transformação. Então tá aqui. Eu acho que o conceito está bem bacana. Acho que vale a pena aí você fazer aquele print mental, não é? E ficar com esse conceito, porque eu vejo hoje nas questões que o que define é o conceito. Às vezes você fica na dúvida, às vezes você já está aí bem, você já está bacana no português, já viu vários assuntos, mas ainda bate alguma dúvida. Talvez seja porque tem a questão do conceito. Eu gosto de dizer conceito, não é definição. A definição está lá nos livros dos famosos, né, dos professores gostosões da internet. A definição está lá, né? É sempre bom também, se você quiser, mas para mim o que importa é o meu conceito, porque aí você vai entronizar, vai colocar aí no âmago do seu cérebro esse conceito tão bacana aí, que vai ajudar a ver outros termos da oração. Fechou até aí? Predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação. Essa é a definição de predicado nominal. Aí você vai buscar outra definição. Mas o que é um verbo de ligação? É o verbo que indica característica. Aí você diz, mas o que é característica? É um estado do sujeito, é como ele está, como ele se encontra. Ou uma mudança de estado. Mas o que é mudança de estado? É uma transformação. Então, esse é o conceito bem bacana, tá bem aí, bem legal para a gente guardar no âmago do nosso cérebro. Depois disso, é aquela lista que você já conhece, já decorou, não erra mais. A única coisa que princípio, principais verbos de ligação. A única coisa que tem que ficar aí batido mesmo, martelo na sua cabeça, é que esses verbos são os principais verbos de ligação. Não quer dizer que eles sempre são verbos de ligação. A gente já está aí bem tranquilo quanto a isso. A única chance de a gente errar é a gente esquecer disso. Esses que a gente vai anotar, que você já sabe de cabeça, né? Todos os verbos, ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar, tornar-se, tornar-se mesmo, tá? O tornar só é verbo de ligação se ele for pronominal. Se ele for pronominal, tá bom? É, tu vai encontrar o tornar sozinho, e o tornar sozinho não é verbo de ligação, ele só é verbo de ligação se ele tiver conjugado com o pronomezinho. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna, nós nos tornamos, vós vos tornais, e eles se tornam. Tem que ter o pronomezinho, tá? Tem que ter o pronomezinho. Sabe que não é só o si. É me, te, si, nos e vos. Toda vez que tiver acompanhado desses pronomes, aí você nem pensa. Já pode até anotar isso, né? Ele é sempre chamado de verbo pronominal e o si vai ser chamado de o si vai ter um nome também. Bora colocar primeiro o nome do tornar aqui? Bora aproveitar, né? Sabe que a gente aproveita tudo aqui, né? Tornar, então, é verbo. Opa, tornar, então, é um verbo pronominal. É só assim que o tornar vai ser verbo de ligação, tá? Só se ele for um verbo pronominal. Mas o que é um verbo pronominal? É o verbo que vem acompanhado do pronomezinho. Mas não esquece que não é só o si, tá? Pode ser o si, o me, opa, e, vos e vos, que são chamados, inclusive, de parte integrante do verbo. Eu não tenho jeito, eu fico pensando em todas as possibilidades. Então, eu não consigo te falar só uma coisa, aí aparecem outras, e aí eu tenho que te falar, tenho que te mostrar porque a gente está na parte teórica.
está na parte teórica, né? Então, assim, eu acho que tudo é válido. Quem me dera se eu tivesse as questões da prova, com prazer a gente ia fazer só exercício sobre essas questões. Só exercício, eu não ia ver mais nada. Perguntasse uma coisa fora, eu disse, não, mas isso aí não interessa, bora para cá. Mas como a gente não sabe o que é que vai cair na prova, eu acho que tudo que a gente anota é válido, né? Então, você já tem anotado essa lista aí, com certeza, várias vezes, né? Verbo ser, verbo estar, verbo parecer, verbo continuar, verbo ficar, permanecer, andar, tornar-se. Legal, bacana. Mas é bom a gente falar do tornar-se, né? Porque, na verdade, são dois verbos problemáticos, né? O andar é um verbo problemático, né? E o tornar-se também. Porque o andar tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não está indicando a ação de andar. Se ele estiver indicando a ação de andar, é claro que não é mais um verbo de ligação. E o tornar só é verbo de ligação se ele estiver acompanhado do pronomezinho. A gente fala tornar-se, mas tu não pode esquecer que pode ser o se, o me, o te, o nos e o vos. O tornar vai ser sempre chamado de verbo de ligação, verbo pronominal. O tornar vai ser sempre chamado de verbo pronominal. E essas palavrinhas que vierem acompanhando, o se, o te, o nos e o vos, vão ser sempre chamados de parte integrante do verbo. Tá bom? Então, acho que vale a pena aí mais esse print mental para vocês guardarem aí no âmago do cérebro os principais. Mas veja bem, são os principais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não são sempre verbos de ligação, eles só são verbos de ligação se eles, de fato, estiverem indicando uma característica do sujeito. O que quer dizer, então, isso? Se estiver indicando estado ou mudança de estado. Se não estiver indicando estado, nem mudança de estado, é claro que você não vai chamar esse verbo de ligação. Você não pode ser ingênuo o suficiente. Não, mas o professor fez eu decorar aquela lista lá do ser, estar, aparecer. Aí na prova tinha lá o parecer, eu chamei logo de verbo de ligação. Mas calma, relaxa. O parecer é outro problema. O parecer é outro problema que pode ser um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Então, é por isso que eu digo, guarda conceito. Vamos voltar aqui? Qual é o conceito, então, de predicado nominal? Qual é o conceito de predicado nominal? É aquele que tem um verbo de ligação. Mas como é que eu reconheço o verbo de ligação? O verbo de ligação é o verbo que indica a característica do sujeito. Mas o que é essa característica? É um estado ou uma mudança de estado. Mas o que é isso, estado ou mudança de estado? Quer dizer que estado é o Pará e mudança de estado é você sair do Pará e morar no Maranhão? Nada disso, né? O estado é realmente como o sujeito está, como ele se encontra. E a mudança de estado nada mais é do que uma transformação. Então, esses verbos que você já decorou, ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se, eles só são verbos de ligação se eles estiverem batendo o conceito de verbo de ligação. E verbo de ligação é aquele que indica a característica do sujeito. E característica do sujeito é um estado ou uma mudança de estado. Beleza? Então, daí, mais uma vez, para você anotar os principais verbos de ligação, os principais, ser, estar, aparecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. Esse tornar é sempre com o pronomezinho, mas não para você saber que não é só o se que aparece. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna, nós nos tornamos, vós vos tornais, eles se tornam. Então, tu vê que não é só o se, né? Qualquer um desses aqui pode estar presente. E sempre que tiver presente um desses pronomes junto com o verbo tornar, ele é chamado de verbo pronominal. E esses pronomes também têm um nome interessantíssimo que vale a pena você guardar. É parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Beleza? Bacana. Vamos lá. Assim, agora então, esses são os principais verbos de ligação. Aí você também quer anotar, né, quais são os outros verbos que também podem ser verbos de ligação. Qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação também vai ser chamado de verbo de ligação. Mas o que é que eu quero mesmo que você anote? É que quando tiver uma sequência de sujeito mais verbo de ligação mais uma outra coisa depois, essa outra coisa tem um nome, é predicativo do sujeito. Então,
é para você guardar isso aqui, assim, mas desse jeito mesmo, sabe? Toda vez que você tiver um verbo de ligação, você está proibido de fazer uma pergunta depois do verbo, porque esse verbo ele não transita. Eu sei que tem que ter uma coisa depois dele, mas ele não transita. O que é um verbo que transita? Um verbo que transita é um verbo que faz pergunta importante depois dele. E quais são essas perguntas importantes? Aquelas perguntas do primeiro grupo e do segundo grupo. Pergunta o quê, pergunta quem, pergunta de quê, de quem, sabe? Isso é um verbo que transita. E aí vem a primeira cilada dos concursos. A cilada do concurso é que você vai querer fazer uma pergunta depois do verbo. E se você fizer uma pergunta, não tem como chamar de predicativo do sujeito. Geralmente, depois do verbo de ligação, a vontade que dá é de fazer a pergunta o quê. Geralmente, a vontade que dá é de fazer a pergunta o quê. E aí, quando você faz a pergunta o quê, já era. A resposta é objeto direto. Tá entendendo a preocupação? Então, guarda isso. Não se faz perguntas depois, não se faz pergunta depois do verbo de ligação. Por que que não se faz pergunta depois do verbo de ligação? Porque o que vem depois do verbo de ligação é sempre chamado de predicativo do sujeito. Sempre. Então, não corre esse risco, tá bom? Olha aí, ó. A criança parece um fantasma. A criança parece um fantasma. Aí você vai cair em tentação e vai dizer assim: a criança parece o quê? A criança parece o quê? Se você perguntar parece o quê, já era, já era. Porque você já sabe, não sabe? A gente vai anotar, lógico que a gente vai anotar, mas você já sabe que quando faz a pergunta o quê? Depois do verbo, a resposta é objeto direto. Então, tu não acha que vai ter gente que vai cair nessa cilada? A criança parece o quê? Um fantasma. Vai chamar um fantasma de objeto direto? Para com isso. Um fantasma é o quê? Predicativo do sujeito. E eu não preciso fazer pergunta nenhuma. É isso que é o bacana. Se você reconhece que o verbo é de ligação, você não pode fazer pergunta depois dele. Porque se você fizer, você vai errar. Se você fizer a pergunta, você vai chamar de objeto direto, sei lá. Tá bom? Então, cuidado com isso. Não se faz pergunta depois de um verbo de ligação. Não se faz pergunta depois de um verbo de ligação, porque o que vem depois de um verbo de ligação é sempre chamado de predicativo do sujeito. Beleza? Deixa eu colocar aquele exemplo lá de sempre, né, da festa, né? Repara que agora é mais tentador ainda. Agora é mais tentador ainda. Ó, você tem um verbo que não está na lista dos verbos de ligação. Você tem um verbo que não está na lista dos verbos de ligação. E aí, o que é que acontece? É natural você perguntar, mas a festa virou o quê? Aí você responde uma guerra. E vai ter na letra A dizendo que uma guerra é objeto direto. Objeto direto, tá bom? E aí, muita gente vai errar. Muita gente vai errar. Por quê, pessoal? Porque esqueceu que também pode ser verbo de ligação olha só, escuta aí, ó, qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação. Qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação. Beleza? E o verbo virar está indicando ação? Ora, não está, porque a festa não pegou a guerra e virou de cabeça para baixo. Se fosse isso, deixa eu só tirar esse troço que está barulhando aqui, acho que é o meu, né? Pode ser. Só não dá para conversar na hora da aula, né? Vamos lá. Beleza. Quer ver outra coisa?
Muito bem, vamos começar Que é mais isso? uma aula aí, sábado. Quem é esse Joado que está falando aí? Pessoal, uma guerra não é objeto direto. Uma guerra é o quê? Predicativo do sujeito. Mas eu perguntei, a festa virou o quê? Se eu disse que toda vez que faz a pergunta o quê, a resposta é objeto direto, é verdade. Toda vez que você faz a pergunta o quê depois do verbo, a resposta é objeto direto. Só que você não pode fazer pergunta depois de um verbo de ligação. É aqui que a gente tem que se entender. Não se faz pergunta depois de um verbo de ligação. Por quê? Por que que não pode? Porque o que vem depois de um verbo de ligação é sempre chamado de predicativo do sujeito. Sempre chamado de predicativo do sujeito. Tá bom, pessoal? Tranquilo isso aí? Beleza? Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Não faz pergunta depois de um verbo de ligação. Mas como é que eu ia saber que o virou é o verbo de ligação? Então, anota aí. Além desses verbos que você... Ó, tá aqui, eu vou colocar de novo aqui, ó. Principais verbos de ligação: ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. Beleza. Anota aí, anota. Qualquer outro, que deixe de indicar ação para indicar transformação, também é um verbo de ligação. Beleza? Qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação é um verbo de ligação. A gente deixa esse vício de linguagem chamado de eco só para você decorar, tá bom? Vamos lá de novo. Qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação, qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação também é verbo de ligação. Por isso que você foi aqui e não caiu na cilada. Qual é a cilada aqui? A cilada é você dizer, a festa virou o quê? Aí você pergunta, a festa virou o quê? Uma guerra vai ser objeto direto. Tu não acha que vai ter na alternativa objeto direto? Claro que vai. Olha aqui, ó. João passou a chefe da estação. João passou a chefe da estação. Olha só, se tu esquecer desse detalhe de que qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação também é verbo de ligação, tu vai fazer, olha a besteira que tu vai fazer aqui, ó. Passou não está na lista de verbo de ligação, não está. Então você vai lá e faz assim, João passou a quê? João passou a quê? Aí a chefe da estação você vai chamar de objeto indireto. Você vai chamar de objeto indireto. Por quê? Porque você fez a pergunta a quê depois do verbo. Eu sei que você já sabe, não já? Se fizer a pergunta a quê depois do verbo, a resposta é objeto indireto. Não é? Então, não cai nessa cilada. Esse passou está indicando ação? Passar roupa, passar pela rua, passar no concurso? Não está. Não está indicando ação. Ele deixou de indicar ação para indicar transformação. Eita, professor, mas que transformação? Não entendi, não. A frase de cima até entendi, né? Que a festa se transformou numa guerra. Mas embaixo, sim, o João se transformou em chefe da estação. Ele não era chefe da estação, ele era outra coisa. Agora ele é chefe da estação. Então, houve sim uma transformação. Então, é aqui que eu quero bater aqui com vocês, para vocês guardarem isso. Primeiro passo, decorar a listinha de verbos de ligação. São só 8, decora logo. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. Logicamente que eles só vão ser chamados de verbo de ligação se eles, de fato, indicarem uma característica do sujeito. O que é característica do sujeito? Um estado ou uma mudança de estado. Agora, não pensa que só são esses verbos que são de ligação. Por quê? Porque qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação também é verbo de ligação. Por que isso é tão importante? Porque lá no dia da prova, essas três frases, um fantasma, uma guerra e a chefe da estação, se Deus quiser, o concorrente vai dizer que é objeto. Porque ele vai fazer a pergunta. Parece o quê? Virou o quê? Passou a quê?
Não se faz pergunta depois do verbo de ligação. Não se faz. Porque se você fizer, você vai errar. O nosso método de estudo de tipo de objeto e tudo mais é fazendo pergunta. Então, se você fizer a pergunta, você vai errar. Então, o primeiro passo é reconhecer que o verbo é de ligação, para saber que o que vem antes de um verbo de ligação é o sujeito, o que vem antes de um verbo de ligação é o sujeito, e o que vem depois de um verbo de ligação é o predicativo do sujeito. Eu não tenho que fazer pergunta depois do verbo de ligação. Não tenho, porque se eu fizer, eu vou acabar errando. Tá fechado isso? Tá tranquilo? Posso ficar despreocupado que vocês que acordaram 9 horas da madrugada de sábado já entenderam essa história? Posso ficar tranquilo quanto a isso? Então vamos lá resolver a nossa questão. Nós temos um monte de prova para fazer hoje, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai aí para a segunda parte da nossa aula de sábado. Você já sabe que é assim que funciona no sábado. Primeira parte é uma parte teórica, não é? Primeira parte é uma parte teórica e depois a gente faz o quê? A gente vai para a parte prática, que é resolver a questão. Aqui é a questão também, mas aqui tem uma sequência de exercícios do mesmo assunto. Estamos fazendo ainda a teoria sobre período simples. É isso que é o nosso assunto agora, tá? Estudo do período simples. E a nossa primeira questão de hoje está perguntando qual é dessas frases que tem predicado nominal. Vamos lá, então? Primeira coisa que a gente tem que ver é o verbo. Toda vez tu vai olhar primeiramente para o verbo. Cuidado quando às vezes tem locução verbal, não é? Tem locução verbal. Vamos lá? Olha que frase interessante, a letra A e a letra C. Ficou estranho aqui, mas eu espero que você esteja vendo aí direitinho, né? Olha aqui, ó. Olha a letra A. Bora fazer primeiro a letra A e a letra C, para a gente aprender aqui um pouquinho? Sabe que a gente aproveita tudo para aprender um pouco mais, né? Qual é a diferença da letra A para a letra C? Será que tem diferença quanto à predicação verbal? Será que tem diferença quanto à transitividade verbal? Vamos ver? Na letra A, esse verbo, de fato, é um verbo de ação. Então, se ele é um verbo de ação, não é verbo de ligação, não pode ser predicado nominal. Você já tem o conceito aí ferrado na sua cabeça, né? Só é predicado nominal se o verbo for de ligação. Só é predicado nominal se o verbo for de ligação. Aí, olha só. Você sabe que esse ozinho que está logo aqui depois do vi, na verdade, representa ele, né? Ó, vi o doente significa eu vi ele doente, não é? Eu vi ele doente. Ah, tem diferença, sim. Tem uma, não na transitividade verbal, mas vai ter diferença aqui na palavra doente. É a palavra doente que vai estar diferente aqui. Bora analisar juntos? Vamos lá. Quem é o sujeito do vi? Eu. Sujeito oculto, sujeito simples, sujeito determinado, sujeito implícito, sujeito elíptico, sujeito desinencial, sujeito em elipse, tá bom? Eu vi quem? Eu vi quem? Será que a resposta é ele doente? Ou a resposta é ele? E agora? Será que a resposta é ele doente? Ou a resposta é ele? Eu vi quem? Eu vi ele. Só o O é o objeto direto. Só o O. Por que é só o O que é o objeto direto? Porque a palavra doente é uma característica adquirida do ele. Como assim? Quando eu vi ele estava doente. Olha que interessante essa frase, cara. Olha que interessante. Queria que tu copiasse aí no teu caderno de anotações a letra A e a letra C. A letra A e a letra C. Na letra A pergunta é: eu vi quem? E a resposta é ele. Só ele, sozinho. Que está representado pelo O, né? Tu sabe, né? O ele é o O. Então, achamos aí que o O sozinho, é objeto direto. É objeto direto.
E a palavra doente é predicativo do objeto. Tu tá anotando? A palavra doente é predicativo do objeto. Eita, professor, mas eu não sei nem o que é isso. Bom, a gente vai anotar, mas eu acho que tu já está aí engatinhando há muito tempo, não é? Tu já está sabendo o que é predicativo do objeto. Se quiser anotar a parte aí, é a característica adquirida do objeto. É isso que é predicativo do objeto. É a característica adquirida do objeto, tá bom? Mas, professor, não enxerguei essa característica adquirida. Olha só. Quando eu vi ele, qual era a característica dele naquele... Será que ele é sempre doente? Será que doente é uma característica própria dele? Ele está sempre doente? Não. Quando eu vi ele, ele estava doente. Por isso que doente é uma característica adquirida do ele, que é o nosso objeto. Então, anota aí. A palavra doente, na letra A, é predicativo do objeto. Bacana? Você está anotando? Qualquer dúvida, você pode perguntar aí pelo chat. Fica à vontade, tá? Se não, você pode abrir seu microfone e perguntar. Mas eu acho que está bem tranquilo. Se você não sabia, você já sabia. Eu sei que você sabia. O que é predicativo do objeto? É a característica adquirida do objeto. Professor, mas eu não entendo o que é esse negócio de característica adquirida. É a característica que não é própria. Tu acha que ele é sempre doente? Doente é uma característica própria dele? Não. Doente é uma característica adquirida. Então, pronto. Eu vi ele doente, quer dizer que naquele momento, naquela vez, quando eu vi ele doente, ele estava doente. Quando eu vi ele, ele estava doente. Então, doente é uma característica adquirida. Anota aí que doente é um predicativo do objeto. Bora logo para a letra C. Sujeito é eu de novo. Eu vi quem de novo. E a resposta é o doente. O doente é o nosso objeto direto. O doente. Eu vi quem? O doente. Agora, a palavra doente deixou de ser um adjetivo para ser um substantivo. Doente não é mais um adjetivo, não é mais uma característica de alguém. Agora, doente é o alguém, entende isso? A palavra doente passou a ser o alguém, passou a ser um substantivo. E o o, se você quiser anotar o nome do o, ele é um simples adjunto adnominal. Um simples adjunto adnominal. Beleza? Não é bacana isso, pessoal? Eu não sei se você, acho que todos vocês têm aí o cadernão, né? Eu acho bacana você acompanhar pelo cadernão. Vai ser, se a gente continuar essa, vamos dizer, essas postagens lá no YouTube, né? Que com o carinho e a consideração de vocês, vocês viram todas essas aulas para trás aí no YouTube. Se a gente continuar lá, não as nossas aulas no nosso horário, não, só um dia quando for necessário, mas a gente vai continuar lá, a gente vai fazer uma sequência desses exercícios, porque, olha, eu acho que você percebe que tem muita coisa boa no exercício, só que não é aproveitado, né? Por que não é aproveitado? Porque o professor que corrige prova de concurso, ele já estava na 10ª questão já, né? E aqui eu quero te falar pedaço por pedaço. Olha a letra A e a letra C, são duas frases perfeitas. Numa questão de prova, podia perguntar só qual é o nome do O nas duas frases. Ou então, qual é o objeto direto das duas frases? E só na primeira que o objeto direto é só o O, porque representa o ele. Na segunda, o objeto direto é o doente. Tudo isso aí é o objeto direto, porque você pergunta, eu vi quem, a resposta é o doente. Fechou? Pronto. Bora para a letra C, para a letra B. Encontrei o muito doente, então, de novo, o O é o objeto direto, né? Encontrei o muito doente, e, de novo, o muito doente é predicativo do objeto, não é? Porque é como ele estava no momento que eu encontrei ele, tá bom? E na letra D, o aluno foi chamado ao quadro. Eita, foi chamado ao quadro. O que é ao quadro, hein? Ao quadro é uma circunstância de lugar, né? Ao quadro é uma circunstância de lugar, né? Se ele foi chamado a algum lugar, não é mesmo? Foi chamado ao quadro, então é uma circunstância de lugar. Então, pessoal, você já sabia, eu sei que você já sabia que a resposta era a letra E, mas a gente tinha que falar dessas outras aí para você ter essa lembrança do que é um predicativo do objeto, né? O predicativo do objeto é a característica
adquirida do objeto. Beleza? Pronto. Agora sim, vamos para a nossa segunda questão. Daqui a pouco, pessoal, vou colocar aí no nosso grupo as provas que nós vamos fazer hoje, que parece que a gente não tinha colocado antes, né? A gente não tinha colocado antes, o professor está meio perdido, né? A gente não colocou as provas antes, vamos colocar agora aí e a gente vai resolver na sequência, beleza? Bora para a segunda questão. Olha qual é a pergunta. A pergunta é sobre sujeito. Será que a gente ainda vai para concurso público e errar sujeito? Será que a gente vai fazer isso? É só você guardar o conceito de sujeito. Sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que, feitas antes do verbo. É isso que é sujeito. Sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que, feita antes do verbo. É muito simples, é muito fácil, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas é incrível como as pessoas erram. Ele quer saber qual é o sujeito do verbo ouvir. Qual é o sujeito do verbo ouvir? Vamos lá? E olha que interessante, esse verbo ouvir não está só. Ele está com o se. Isso já é uma coisa que tem que chamar a tua atenção. Aluno 100% não faz questão sem verificar o nome do se. Você tem que perguntar como é o nome do se. Toda vez que você achar um se por aí, você pergunta, como é que é o nome dele? Porque esse se só tem 10 nomes diferentes, né? 10 nomes diferentes. Bora saber qual é o nome desse se? Vamos lá? Qual é a primeira pergunta que se faz para o verbo, pessoal? Qual é a primeira pergunta que se faz para o verbo? É a pergunta quem antes do verbo. Lembra que tu tem que começar pela frente. Tu não vai perguntar ouvir o quê? Para com isso. Para com isso. Ainda vai fazer tu errar um dia na prova. A primeira pergunta que se faz é a pergunta quem antes do verbo. Quem era que ouvia? Aí tu procura a resposta. Ó, as granadas, deixa eu ver aqui, queimada, labareda. Não tem. Não sei. Quer dizer, tem alguém que ouvia, tem, mas eu não sei quem é. Como é que é a história do sujeito? Se não der certo com a pergunta quem, você faz a pergunta o quê? Mas a resposta vai continuar sendo chamada de sujeito. Tu sabe disso, né? Tu não está perdido, não, né? Primeiro tu pergunta quem é que ouvia. Não sei. Olha só. Bora deixar uma coisa clara, pessoal, já que nós estamos, vamos dizer, num nível hardcore já, né? Já é outubro, graças a Deus começou o melhor mês do ano, né? Então já é outubro, já é para você não ser mais aquele que não vai passar em concurso, você tem que ser aquele que vai passar no concurso. Então, você só vai para a pergunta o quê se você souber que tem resposta para a pergunta quem. Tem, só não sabe quem é. Consegue me entender? Isso tem que estar bem tranquilo na tua cabeça. Tem que estar bem tranquilo na tua cabeça isso. Quem era que ouvia? Aí tu procura, não achou, mas existe alguém que ouvia. Existe. Tu tá me entendendo? Aí tu parte para a segunda pergunta. Aí a resposta da segunda pergunta vai ser sujeito. Eu não sei quem era que ouvia, mas o que era que essa pessoa ouvia? Tá bom? Ficou legal para nós aí? Você está me entendendo? Estamos falando a mesma língua? O meu fluente alemão não está atrapalhando o teu arcaico português? Então, tranquilo. De novo, quem era que ouvia? Não sei. Ah, tá. Se eu não sei quem era que ouvia, eu posso tentar descobrir o que era que essa pessoa que eu nem sei quem é, ouvia. E a resposta vai ser chamada de sujeito, não importa se você achar estranho. Porque sabe o que é que acontece aqui? As pessoas duvidam que a resposta é sujeito. É porque não tem o conceito de sujeito na sua mente. O conceito 100% de sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que, feitas depois do verbo. Aí eu não sei quem era que eu vi, eu vou perguntar agora o que é que eu vi. O que é que era que eu vi? Ah, professor, não sei. Pois é, tem que ler agora, né?
As granadas explodindo entre os restolhos secos do matagal incendiavam-nos. Ouviam-se lá de dentro. Tu acha que o que ouvia eram as granadas? Não. Ouviam-se lá de dentro, de envolta com o crepitar de queimadas sem labaredas, extintas nos brilhos da manhã claríssima, brados de cólera e de dor. Olha aí, olha aí. Eu não sei quem era que ouvia. Eu não sei quem era que ouvia, mas eu sei o que era que essa pessoa ouvia. O que era que essa pessoa ouvia? Brados de cólera. É, professor, mas está tão longe. Sabe qual é uma manha que você tem que pegar? Tudo que tiver entre vírgula, não interessa. Não tem como essa resposta, essa parte que está entre vírgula, ser o sujeito. Sabe por quê? Porque você não separa sujeito do verbo por meio de vírgula. Não existe isso. Não existe. E tem mais um pedaço com vírgula. Aí passa a ficar fácil, pessoal. Aí passa a ficar fácil. Então, eu sei que a gente fica se dando desculpas esfarrapadas, né? Ah, mas também como é que eu ia achar esse sujeito? Tá tão... Não, peraí. Eu estou te dando aí a manha, né? Pula tudo que está entre vírgula. Não era nem para ter lido isso. Não era nem para ter lido. Aí sim, quem era que ouvia? Não sei. Mas o que era que essa pessoa ouvia? Brados. Sabe o que é brados, né? São gritos. São gritos. Beleza? Tranquilo? É isso, o sujeito. Olha, a letra A, a resposta. Porque não é A de armadilha, é A de alternativa certa. Assim, o mais importante, nós não estamos mais brincando, né? Nós não estamos mais brincando. Como é que é o nome do si? Você sabe. Eu sei que você sabe, porque esse aqui é o si mais importante que existe. Esse si é o si mais importante que existe. Você não pode duvidar. Você é aluno 100%. Você não pode duvidar. Como é o nome do si? Diz logo aí. Pronome apassivador. Ah, professor, mas eu não sabia, não. Bom, se tu não sabia, anota. Por que que ele é pronome apassivador? Porque não teve resposta. Não teve, não, né? Você não achou resposta para a primeira pergunta do sujeito, mas achou a resposta para a segunda pergunta do sujeito. Você está me entendendo? Vou repetir. Por que que esse si é chamado de pronome apassivador? Porque eu não encontrei a resposta para a primeira pergunta, mas encontrei a resposta para a segunda. Toda vez que você não achar a resposta para a primeira pergunta do sujeito, mas achar facilmente a resposta para a segunda, o si é pronome apassivador. É que tu não faz ideia da importância disso. Por que que ele é tão importante? Porque se ele é pronome passivador, o sujeito está na frase. E se o sujeito está na frase, eu tenho que fazer o verbo combinar com o sujeito. O sujeito é brados. Por isso que está escrito ouviam. Tu está conseguindo entender que dentro de um negócio pequenino desse, ouviam-se brados, tu tem um monte de assunto? É concordância verbal, é o nome do si, é o tipo de sujeito. É voz, aqui tem voz passiva. Se o nome do si é pronome passivador, qual é o nome da voz? Voz passiva sintética. Por que é voz passiva sintética? Por quê? Primeiro, por que é voz passiva? Porque o sujeito, brados, não é ele que faz a ação de ouvir, é alguém que ouve os brados. Toda vez que o sujeito é paciente da ação verbal, o verbo está na voz passiva. E é voz passiva sintética justamente porque tem o si, pronome apassivador. Olha aí. É isso que eu queria, assim, sinceramente, pessoal. Eu sei que eu não posso me achar, né? Porque, graças a Deus, eu não sou o professor gostosão da internet, mas eu acho assim, se você vai encarar esses 3 próximos meses, que está começando hoje é o primeiro dia do melhor mês do ano, né? Hoje é o primeiro dia do melhor mês do ano, e é o primeiro dia dos 3 últimos meses do ano. É aí que todo mundo começa a desaparecer. É aí que todo mundo começa a desistir. Porque tem Sírio, para quem é do Sírio, tem Natal, aí tem Ano Novo, eu sou filho de Deus, eu mereço viajar, eu mereço descansar. Beleza, beleza. Aí ano que vem sai o concurso de Tucuruí, aí a pessoa quer milagre. Né? Ou um outro concurso aí que você esteja mirando. Então, eu acho que se você vai encarar os 3 próximos meses, eu acho que eu posso
né, tentar aí te induzir ao acerto e não te induzir ao erro, né? Tu tem que pensar em tudo. Não dá para a gente resolver questão que nem os professores resolvem nos cursinhos. Não dá. Bate pronto, bate pronto, bate pronto. Não pode. Eu tenho que te falar tudo que eu estiver vendo aqui. Eu só não vou te falar se eu patatar, se eu não estiver enxergando o que eu tenho que te falar. Mas tu olhar para um si e não se perguntar o nome dele, tu está desperdiçando a chance de aprender. Tá legal? Eu sei que eu sou enjoado, mas eu acho que é assim, né? Você se lembra quando você estava na casa da sua mãe, que você dizia que ela era uma chata, porque ela ficava perturbando a tua cabeça? A minha, além disso, ainda me batia ainda, né? Mas, graças a Deus, serviu para muita coisa. É assim, a gente é chato com aquele que a gente gosta. A gente se preocupa e a pessoa acha que é chateação. Esse que é o problema. A gente quer ver o bem da pessoa, a gente quer o bem da pessoa e ela acha que a gente está perturbando, 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 perturbando. Infelizmente é assim. Mas eu vou continuar insistindo. Quem ficar, né, é porque quer ficar. Bora para a terceira questão. E a terceira questão vem com outro conceito que a gente tem que anotar, porque a gente já anotou o primeiro conceito, não é? Você já anotou aí 1 milhão de vezes, né? O que é predicado nominal? Predicado nominal é aquele que indica. Predicado nominal é quando o verbo é de ligação. É isso que é predicado nominal. É quando o verbo é um verbo de ligação. E um verbo de ligação é aquele que indica estado ou mudança de estado, ou seja, uma característica do sujeito. Os principais verbos de ligação: ser, estar, parecer, continuar, ficar e permanecer, desde que de fato indique característica do sujeito, mas lembre-se de que qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação também é verbo de ligação. E o principal, não se faz pergunta depois de verbo de ligação. Porque se você fizer pergunta, você vai chamar de objeto a resposta. E a resposta nem é para fazer pergunta, porque o que vem depois é sempre predicativo do sujeito. Sempre. Fechou, pessoal? Bora agora anotar, então, o nosso conceito de predicado verbo nominal. Adivinha o que é um predicado nominal? É quando o verbo não é de ligação. Lógico, né? Isso aqui é um conceito. É incrível, a gente tem que escrever. Hoje em dia, né? O que é ruim da vida hoje é isso. A gente tem que ficar explicando o óbvio para as pessoas, né? A gente tem que explicar o óbvio, porque o óbvio não está mais óbvio para muita gente que ficou cego de repente. A gente tem que explicar o óbvio para as pessoas, né? Explicar, nem vou falar aqui para a gente não atrapalhar a nossa aula. A gente tem que explicar o óbvio. Então, é claro que o verbo não pode ser de ligação. Adivinha por quê? Porque se o verbo for de ligação, o predicado é nominal. Se o verbo for de ligação, o predicado é nominal. Então, o primeiro passo é quando o verbo não é de ligação e aparece o predicado, é lógico, né? Uma característica, Maria, uma característica adquirida do sujeito. Anota aí. Esse é o nosso conceito 100% de predicado verbo nominal. Não tem outra coisa que eu possa te falar. O predicado vai ser verbo nominal, primeiro, quando o verbo não for de ligação, o verbo não é de ligação, né? E dentro do predicado vai aparecer uma coisa chamada de característica adquirida do sujeito. Aí você me pergunta assim, mas professor, o que é característica adquirida? Aí eu só tenho uma coisa para te falar, é aquela que não é própria. É aquela que não é própria. Né? Bora pegar aquele exemplo bacana lá do professor. O professor chegou cansado. O professor chegou cansado. Tu acha que chegou é um verbo de ligação? Tu acha? Espera aí, a gente já viu batido isso. Não quero que tu fique duvidando.
Quer dizer, hoje tu pode duvidar, mas tira a tua dúvida hoje, tá? Não vai almoçar com dúvida, porque senão vai te dar indigestão, tá bom? Por que que o verbo chegar não é de ligação? Por quê? Primeiro, não está na lista. Ser, estar, aparecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. Não está na lista. Segundo, não está indicando transformação. Por acaso o professor se transformou em cansado? Ah, Maria, Deus o livre. Deus o livre. Já dá problema se não for sempre cansado, não é? Então, presta atenção. Esse verbo chegar não é de ligação. Se o verbo não é de ligação, o predicado não é nominal. Fechou. Só tem mais duas chances. Ou é verbal ou é verbo nominal. E só vai ser verbo nominal se a gente encontrar essa tal de característica adquirida. E eu te pergunto, cansado é uma característica? Claro que é. É um estado. Pessoal, enfia na tua cabeça o que é característica, de uma vez por todas, para tu nunca confundir com circunstância. Característica é estado ou mudança de estado. É isso que é característica. Não dá mais para você ficar confundindo característica com circunstância. Que eu sei que acontece isso na tua cabeça. Acontece, porque é fácil de acontecer. Mas isso tem que acontecer com o concorrente, com aquele que não vai passar. Você vai passar. Característica ou é estado, como a pessoa está naquele momento, ou é uma mudança de estado, uma transformação. É isso que é característica. Não tem outra coisa para ser característica. Fechou? Então eu te pergunto, cansado não é uma característica? É. Quando tu encontrar a característica, vamos lá, são passinhos, tá? São passinhos. Quando tu encontrar a característica, tu tem que perguntar de quem é. A primeira coisa é de quem é essa característica. E aí tu vai ver que a característica é do professor. Ah, então já dá para chamar a palavra cansado de predicativo do sujeito. Já dá para chamar a palavra cansado de predicativo do sujeito. A gente não anotou o conceito de predicativo do sujeito hoje, né? Mas tu vai anotar aí no teu caderno se tu ainda não anotou. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Quer anotar aí? Porque tu tem que anotar aqui, ó, no âmago do teu cérebro. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Beleza? Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Então, quando você descobre que a palavra cansado é a característica do sujeito, né? Mas não está lá do lado do sujeito, então você já pode, já chama aí, já diz aí que cansado é predicativo do sujeito. É muito fácil o predicativo do sujeito. Tu não fica associando o predicativo do sujeito com o verbo de ligação. Claro que toda vez que for verbo de ligação, o que vem depois é predicativo do sujeito. Já anotamos isso hoje. Toda vez que o verbo é de ligação, o que vem depois é predicativo do sujeito. Mas está aqui um exemplo de predicativo do sujeito em que o verbo não é de ligação. Então, o que tu tem que anotar é o conceito de predicativo do sujeito. Qual é o conceito de predicativo do sujeito? É a característica do sujeito que está no predicado. É a característica do sujeito que está no predicado. Beleza? Mas, de qualquer forma, a palavra cansado é uma característica própria do professor. O professor é sempre cansado, é uma característica própria dele. Deus o livre, não fala uma desgraça dessa. Cansado é uma característica adquirida do professor, porque no momento em que ele chegou, ele estava cansado. Tu consegue entender agora o conceito de característica adquirida, de uma vez por todas? É isso. É aquela característica que não é própria do ser. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Bora pegar aquele exemplo de sempre também. O professor deixou a aluna nervosa. O professor deixou a aluna nervosa. Percebe que o verbo não é de ligação, claramente o verbo não é de ligação, porque não está na nossa lista e também não está indicando transformação.
Mas dentro do predicado, de fato, existe uma característica. Quando tu encontrar no predicado uma característica, primeira pergunta, de quem é essa característica? É do professor ou é da aluna? Não, é da aluna. Beleza, beleza. Mas agora, mas agora, mas agora tu vai ver se essa característica é própria ou adquirida. Tu acha que essa aluna é sempre nervosa? Ou ela estava nervosa naquele momento por algum motivo? Foi o professor que fez com que ela ficasse assim, não é? Foi o professor que fez com que ela ficasse assim, não é? Então, quer dizer que nervosa é uma característica adquirida. Olha que bacana. Mas espera aí, essa característica é do professor? Não, é de quem? Da aluna. E o que é a aluna aqui dentro dessa frase? É objeto direto, né? Você sabe, né? O professor deixou quem? O professor deixou quem? A aluna. Olha, olha, é só a aluna que é objeto direto. Ah, você quer aluna nervosa. Não, não pode. Porque nervosa não é uma característica própria da aluna. É uma característica adquirida da aluna. Fechou? Vamos lá de novo. Está aí na tela todinho, né, para você fazer aquele print mental. O que é predicado verbo nominal? É quando o verbo não é de ligação e aparece dentro do predicado. Ah, peraí, pessoal, eu tenho um conceito errado aqui, né? Bora completar, então? Bora completar, porque tu já tinha anotado, né? Mas não vai caber aqui. Pronto. Porque eu falei só do sujeito, né? Tá bom, obrigado aí. Falei só do sujeito, né? Não é verdade, né, pessoal? Que negócio é esse já? Bom, agora tira outro print aí e joga fora o outro. Predicado verbo nominal é quando o verbo não é de ligação, logicamente. Primeiro passo é esse. Primeiro passo é esse, o verbo não é de ligação, lógico. E dentro do predicado tem uma característica adquirida. Não importa se essa característica adquirida é do sujeito ou do objeto, não importa. O que importa é que se você encontrar a característica adquirida dentro do predicado, o verbo não sendo de ligação, como é o nome do predicado? Verbo nominal. E aí tu aproveita para anotar que se a característica for do sujeito, é predicativo do sujeito, se a característica for do objeto, é predicativo do objeto. Isso aí é tranquilo, não é? Isso aí é tranquilo. Anota e vamos resolver essa questão. Vamos responder a nossa terceira questão. Ocorre predicado verbo nominal em. Só é predicado o verbo nominal. Primeiro, se o verbo não for de ligação. Segundo, se dentro do predicado tiver uma característica adquirida. Do sujeito ou do objeto, não importa. Não é a letra A a resposta, porque na letra A você tem um verbo de ligação. Se você quiser anotar, na letra A você tem um predicado nominal. Predicado nominal. Por que é predicado nominal? Porque o verbo é de ligação. Fechou? Na letra B, nós temos um predicado verbal. A gente já não anotou esse conceito, né? Mas a gente vai já anotar. O que é predicado verbal? É quando o verbo não é de ligação, e não tem nenhuma característica adquirida dentro do predicado. Olha, pessoal, sinceramente, eu já disse para vocês, né? Sério, de verdade, não é querer aparecer, não, mas já aparecendo. Se você vai encarar
os 3 últimos meses de 2022, é porque você quer passar num concurso que está aparecendo aí, ou ainda esse ano ou no ano que vem. É porque você quer sair na frente. Então, você não pode mais agir como criança, não é mesmo? Olha qual é o conceito de predicado verbo nominal. É quando o verbo não é de ligação e aparece no predicado uma característica adquirida. Qual será o conceito? Qual será o conceito de predicado verbal? Primeiramente, mesma coisa. É quando o verbo não é de ligação, logicamente, e não tem no predicado nenhuma característica adquirida. Acho que não, eu acho que melhor que isso, só o conceito da Raimundinha, né? Se o conceito da Raimundinha te faz bem, fica com ele. Mas eu não quero que tu fique com ele, porque tu não tá mais com a Raimundinha, tu tá no 100%. Qual é o conceito da Raimundinha? Predicado nominal é aquele que indica estado. Predicado verbal é aquele que indica ação. Predicado verbo nominal é aquele que indica ação e estado ao mesmo tempo. Isso aí está certo. É até bom que você relembre o conceito da Raimundinha, porque pode vir numa prova. Pode vir, até aquelas questões de itens, sei lá, vem lá a teoria sobre isso. Sabe que tem banca que cobra teoria? Tem banca que cobra teoria, meu escrito. Então, tá certo o conceito da Raimundinha. Predicado nominal é aquele que indica estado, predicado verbal é aquele que indica ação, predicado verbo nominal é aquele que indica ação e estado ao mesmo tempo. Mas eu não tenho coragem de te falar isso. Eu já te falei o que é um predicado nominal, que é aquele que tem um verbo de ligação. Já te falei o que é predicado verbo nominal, que é aquele que não tem um verbo de ligação, logicamente, e que tem uma característica adquirida dentro dele. E o conceito de predicado verbal é o mesmo, né? É quando o verbo não é de ligação e não tem, dentro do predicado, nenhuma característica adquirida. Simples assim. Porque é engraçado, olha. É engraçado. Quando a gente via esse assunto na escola, era fácil de explicar. Era fácil. Por que que esse predicado é verbal? Mas se o sujeito é o homem, o predicado é saiu. Dentro do predicado só tem o verbo. É uma questão de raciocínio simples, né? Se dentro do predicado só tem o verbo, qual é o tipo de verbo? Qual é o tipo de predicado? Verbal. Ninguém vai ter coragem de chamar de outro tipo de predicado, nem quem não sabe o assunto. Mas eu não queria que tu entendesse assim, sinceramente. Por que que esse predicado é verbal? Primeiro, o verbo não é de ligação. Saiu não é verbo de ligação. Segundo, não tem dentro do predicado nenhuma característica adquirida. Comprei um carro novo. Comprei um carro novo. Quem comprou? Eu. Comprei um carro novo, é o predicado. Epa, mas dentro do predicado tem uma característica. Dentro do predicado tem uma característica. Será, então, que é predicado verbo nominal? Será que é predicado verbo nominal? Não, não é. Porque essa característica é própria do carro. O carro não ficou novo quando eu comprei. Tu entende isso? Só seria característica adquirida se ele tivesse ficado novo naquele momento que eu tinha comprado o carro. Fala sério. Consegue perceber que a palavra novo é sim uma característica, só que é característica própria. Então ela faz parte do objeto. Quando é característica própria, faz parte do objeto. Comprei o quê? Um carro novo. Mas se fosse característica adquirida, não fazia parte do objeto, porque ia ser predicativo do objeto, entende?
É isso. Anota aí, então, o nosso terceiro e último conceito de predicado, que é o conceito de predicado verbal, que é quando o verbo não é de ligação e não tem, dentro do predicado, nenhuma característica adquirida. Agora tu já tem aí os três conceitos. Eu acredito muito que esses três conceitos ajudam demais, não só o tipo de predicado, mas a transitividade verbal, o nome dos termos, não é? Eu acho que assim tá bom demais. Anota tudo aí. Vamos terminar de responder a nossa questão, aí eu vou colocar as provas lá no grupo, tá, pessoal? E aí, a gente vai para a segunda parte, né, da nossa aula, beleza? Fechou? Bora lá, então. O cão vadio virou a lata de lixo. O sujeito é o cão vadio, o verbo é virar, esse verbo não é de ligação, porque ele não está na nossa lista e não deixou de indicar ação para indicar transformação. O verbo virar aqui está realmente indicando ação, a ação de virar. Então, se ele está indicando ação, agora tu pode fazer a pergunta. O cão vadio virou o quê? Aí a resposta, a lata de lixo, vai ser objeto direto. Te lembra daquele exemplo que tinha o virou lá? Lá podia fazer a pergunta o quê? Não podia. Tu tá entendendo onde é que a minha preocupação contigo é de tu não fazer besteira. Lá naquele exemplo, em que o verbo virar é um verbo de ligação, vai te dar vontade de fazer a pergunta o quê? Mas tu não vai fazer, porque o que vem depois é predicativo do sujeito. Mas agora o verbo virar não é verbo de ligação, porque ele está indicando ação. Ah, então peraí, se ele está indicando ação, eu vou fazer a minha pergunta depois dele. Virou o quê? A lata de lixo. A lata de lixo é objeto direto. Estamos nos entendendo? Beleza? Lá, quando ele for verbo de ligação, ou seja, quando ele estiver indicando uma transformação, aí tu não faz pergunta, porque o que vem depois é predicativo do sujeito. Mas aqui ele está indicando ação, faz pergunta normalmente. Viraram moda os jogos eletrônicos. Quem foi que virou moda? O que foi que virou moda? Os jogos eletrônicos. É o sujeito. Os jogos eletrônicos é o sujeito. Ok? E é claro que esse virar também não está indicando. Opa! Está sim. Está sim. Esse verbo virar está sim indicando transformação. Olha que bacana. Está indicando transformação. Os jogos eletrônicos viraram moda. Se transformaram em moda. Olha que legal. Olha que bacana, pessoal. Por isso que eu gosto de ficar preso numa questão. Eu acho que tem muita coisa para você aproveitar numa questão. Se você está anotando, eu acho que vale. Olha a letra B e a letra C. Na letra B, o verbo virar é um verbo de ação. É um verbo de ação. Eu faço a pergunta depois dele. A resposta à lata de lixo, não sei se tu anotou aí, é objeto direto. Mas se tu chamar a palavra moda de objeto direto, já era. Mas, professor, os jogos eletrônicos viraram o quê? Moda. Então, moda é objeto direto. Não é. Quem mandou tu fazer pergunta depois de um verbo de ligação? Não se faz pergunta depois de um verbo de ligação. O verbo virar é verbo de ligação. Moda, anota aí, é predicativo do sujeito. Moda é predicativo do sujeito. Legal? Tranquilo? Beleza. Muito bem. E viraram moda, então, é predicado nominal, né? Viraram moda é predicado nominal.
Todos permanecem em seus lugares. Olha aí, só tem questão boa aqui, cara. Só tem questão boa aqui. Diz para mim, permanecer não está na tua lista de verbos de ligação? Sim ou não? Está na tua lista de verbos de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. Só porque tu viu o verbo permanecer aqui na letra D, tu já vai chamando de verbo de ligação? Que é isso? Esses verbos só são verbos de ligação se eles, de fato, estiverem indicando uma característica do sujeito. Agora, tu ainda está naquela fase de confundir característica com circunstância? Eu não acredito nisso. Não, eu tenho que pegar pesado contigo, sim. Já chega. Tá bom? Não dá mais para a gente não passar em concurso. A gente tem que passar em concurso. Tá bom? Eu quero ver o teu nome naquela lista lá dos aprovados. Não é? Essa semana a gente colocou, colocaram lá, né, a lista do nível médio do Ministério Público e, para nossa felicidade, tem um monte de nome lá do 100%, né, do tempo, do 100% da família 100% conexão. Gente que já passou em outros concursos e aí tem agora, mais uma vez, aí seus nomes nas primeiras colocações. Daqui a pouco a gente vai colocar aí a lista do nível superior. Eu tenho certeza que vai ter gente também lá do nosso pessoal na lista, dos convocados, né, dos aprovados aí para o Ministério Público. Tá bom? Então, acho que é assim que funciona, né? Você tem que passar agora no próximo concurso. Em seus lugares é uma característica? Em seus lugares? Ou é uma circunstância de lugar? Em seus lugares é uma circunstância de lugar. Como é que tu vai chamar o verbo permanecer de verbo de ligação? Não, professor, mas o senhor que fez eu decorar lá o verbo de ligação, permanecer está no meio. É lógico, né? A culpa é do professor, a culpa não é tua, né? É assim que eu sei que é assim. Em seus lugares é uma circunstância. Então, permanecer não é verbo de ligação. Então, se tu quiser anotar, na letra D, o predicado é verbal. Por que o predicado é verbal? Porque bateu o conceito de predicado verbal. O verbo não é de ligação e não tem nenhuma característica adquirida. Fechou? Pensativo e triste vinha o rapaz. Quem é o sujeito? O rapaz. Mas o rapaz vinha como? Pensativo e triste. Ah, então pensativo e triste é uma circunstância de modo, né, professor? Não, não é. Tu ainda está confundindo característica com circunstância, e eu espero, do fundo do meu coração, que até o dia da tua prova tu pare de confundir circunstância com característica. Mas, professor, eu perguntei, o rapaz vinha como? Como é uma circunstância de modo, não é? É. Como é uma circunstância de modo. Então, pensativo, triste, é uma circunstância ou é uma característica? Ou tu não anotou ainda agora que eu te falei o que é característica? Característica é um estado ou uma mudança de estado. Pensativo é como a pessoa está. Triste é como a pessoa está. Eu acho que agora ficou claro para ti que isso aí é uma característica. Eu vou considerar que ficou claro para ti. Eu sei que tu vai querer perguntar o rapaz vinha como. Eu sei. Mas espera aí. Pensativo é um estado do rapaz. Triste é um estado do rapaz. Então, pensativo e triste é estado, é característica. E não se pode, nessa altura do campeonato, com as provas dos melhores concursos batendo aí na porta. Você tem grandes concursos vindo aí, INSS, TRT. Se você vai fazer prefeitura, tem um monte de prefeitura em sequência aí. E vai chegar a prefeitura de Tupuri logo, logo. Logo, logo.
Ah, mas é só ano que vem. Então tá, então larga, faz o teu fim de ano e só volta ano que vem. Faz como todo mundo está fazendo. As vitórias de hoje, pessoal, são frutos de muito para trás, mas muito mesmo. Quem dera, né? Quem dera que a gente tivesse o privilégio de passar no nosso primeiro concurso. Eu passei no primeiro concurso, passei. Passei no primeiro concurso, foi para aprendiz de marinheiro. Ai, que lezeira. Mas eu passei em primeiro lugar. Não, não foi em primeiro lugar, mas eu passei. Não é? E depois eu fui para soldado da aeronáutica, eu só fiz concurso leso, né? E passei em quinto lugar. Mas, assim, nem todo mundo tem esse privilégio de passar nos seus primeiros concursos. Nem todo mundo. Então, você tem que ficar aí, ó, tempos e tempos batalhando, tá bom? Então, pronto, a letra E é a nossa resposta, porque você está vendo que o verbo não é de ligação e tem dentro do predicado uma característica adquirida. Nesse caso, é do sujeito. Nesse caso, é do sujeito, né? Pensativo e triste é característica adquirida do rapaz. Claro que é predicativo do sujeito, né? Porque você já aprendeu o conceito de predicativo do sujeito. É a característica do sujeito que está no predicado. Tá bom? Fechou, pessoal? É isso. Vamos terminar aqui a nossa parte teórica. Nós vamos terminar aqui a nossa parte teórica. E eu quero te dizer o seguinte: a gente vai fechar esse link. Vou fechar esse link porque preciso de uns minutinhos aí para colocar as provas lá no grupo, né? Porque eu não coloquei antes, tá? Eu vou colocar as provas lá no grupo agora e aí eu mando outro link. Sei que você está ligado, está acompanhando, e aí você entra no outro link. Combinado assim? Beleza? Obrigado aí pela companhia até aqui, mas nós vamos continuar resolvendo provas já já. Valeu! Tchau!